nós precisamos entender que essa palavra, ela precisa existir dentro do casamento e é uma palavra que a gente não está falando com a frequência que a gente precisava falar. Sabe, às vezes a mulher tá dentro de casa, lavando a louça, o filho tá gritando e tal, e a mulher não fala, me ajuda aqui. Ela não fala, entendeu? Ó, me ajuda aqui, você consegue fazer isso, ou você consegue pegar a criança e tal. Ela espera que, ambas as partes esperam que exista uma proatividade, mas, cara, entende, velho, entende. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Depois do Sim. Eu sou o Axel. E eu sou a Nai. E antes da gente iniciar esse episódio, o que a gente precisa pedir, amor? Fala pra eles aí, cara. Curte, blim, blim, comenta, blim, blim, compartilha e se inscreve no canal. Gente, sabe o que a gente descobriu? 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas no canal. Cara, não vai te custar nada. Tô em choque, gente. Nós estamos aqui compartilhando, estamos aqui nos falando abrindo da nossa com vida, vocês, falando da né? nossa vida, falando das nossas mazelas, o que nós passamos. Chamando de bandidos. Mentira. Mas estamos aqui compartilhando com vocês o que nós vivemos para que você não faça isso no seu casamento, ou se você estiver fazendo, você pare agora. E você nem se inscreve no canal? O que é isso, gente? Que amizade que é essa que estamos criando? Triste. Foi feita na porta do boteco, não foi porque nós é crente. Então me ajuda, se inscreve. Isso aí foi feito na cantina da igreja. Mas os amizades da cantina da igreja é fiel. Mais fiel que vocês que não estão se inscrevendo no canal. Acaba a comida, a amizade acaba. Mas enfim, na hora que acabar o vídeo, pelo menos se inscreve, né, gente? É isso. Então, antes de você começar esse vídeo, faça esses passos, por favor. Se inscreve, comenta, compartilha, curte e tudo mais que você fizer fazer. Tira print, compartilha no Instagram. Manda de indireta pra alguém. Manda de indireta pro marido, pra esposa, pro noivo. Enfim, isso aqui é depois do sim, mas é antes do sim também, pra quem vai casar. Sim, enfim, com certeza. É isso. E hoje nós vamos falar de um assunto muito difícil, pouco comentado, pouco comunicado e muito importante dentro do casamento e às vezes até polêmico. Do que a gente vai falar? Sobre finanças, grana, money, dinner. A Nai veio até de verde, gente, pra falar sobre dinheiro. Nem foi intencional, mas, gente, bem pra prosperar, pra ser próspero, vir bastante dinheiro. Esse episódio, eu vou te falar, vai ser próspero. Inxalá. E como sempre, nós trazemos uma base bíblica aqui para nosso capítulo, para o nosso episódio, e hoje não vai ser diferente. A nossa base bíblica está em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 10, e a Bíblia diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Que é o que acontece dentro de um casamento. Assim, a gente sempre compartilha um pouco do que a gente viveu, né? Porque eu acredito que não tem como a gente falar de um assunto que a gente não tem domínio sobre. E eu acredito que essa cobiça, essa corrida pelo dinheiro, e seja, não importa qual que é o objetivo, porque tem muitas pessoas que usam o casamento como uma desculpa para viver uma vida trazendo dinheiro como seu senhor, né? Cobiçando, é porque eu vou casar. Aí o cara tá trabalhando horas e horas. É porque tem que pagar o casamento. Aí depois que casa, agora é porque tem que comprar um carro, é porque tem que pagar uma casa. E eu não tô falando que as pessoas não precisam se desenvolver, se envolver e para essas coisas. Mas o que nós estamos falando aqui é do exagero. Né? Quando existe de fato aquela cobiça, que é o que a gente acabou de ler, e essa cobiça ela vai sendo a raiz das outras confusões, né? Das outras coisas, né? Ele fala, é a raiz de todos os males. Então, quando existe uma cobiça em algo, e aqui ele está falando do dinheiro, ela vai criando, né, problemas em todas as áreas que a gente tem. E aí é onde entra esse problema, né? Que aí é o que você falou. É que a gente entra no casamento com esse comportamento de, cara, esse dinheiro é meu, eu preciso buscar, eu preciso fazer, eu preciso ter. Mas quando a gente entra nessa estrutura chamada casamento, a gente tem que entender que as coisas agora se unem, né? Aquilo que era meu vira nosso e aquilo que é nosso agora é compartilhado. Não importa se você ganha mais, se eu ganho mais, agora tudo que nós temos é um só. E como que foi assim
o que você vê nessa perspectiva? Quais que são os maiores desafios que você enfrentou nesse período? O que você me fala? Eu lembro que eu acho que eu cheguei a comentar num outro podcast que a gente fez aqui, um outro vídeo que a gente fez aqui, em relação a isso, né? De como eu vi o dinheiro, né? Sempre trabalhei desde muito pequena, desde muito nova, então eu sempre tive um dinheiro, né? Então eu sempre comprei minhas coisas, sempre fiz minhas coisas, nunca tive muito controle com o dinheiro, mas eu sempre tive dinheiro. E aí eu lembro que quando a gente entrou no casamento, eu entrei com esse mesmo pensamento, que o meu dinheiro era meu, do Axel era dele, e era isso. Só que o dinheiro do Axel era dele e da casa, né? E o meu era meu. Então eu lembro que foi bem desafiador no começo, porque aí a gente começou a separar, acho que uma ou duas contas para mim poder pagar, e aí virava aquele negócio, mas eu paguei tal coisa, mas eu paguei X coisa, mas. Só que a gente não entendeu quando a gente entrou nesse casamento, né? Nesse um só, nos tornarmos um só, que o dinheiro também se tornaria um só. Então, eu vim com um pensamento de indivíduo, né? Individualismo, né? Aquele individualismo que não é bom para o casamento, que não existe mais depois que você diz sim, porque vocês se tornam um só em todas as coisas. Então, para mim foi bem desafiador. Eu lembro que a gente passou por uns bons anos, eu tentando entender e relutando em relação a isso, porque já era algo bem enraizado em mim. Então, quando a gente vem, quando é solteiro, a gente vem com esse pensamento de, né, meu, porque era só seu, era só você. Mas, quando vocês pensam em casar, e às vezes vão pagando festa de casamento e tal, já começa a se tornar um só, porque vocês dois vão casar, a festa é de vocês dois, né? Se não tem a participação dos pais, quem vai arcar com isso são vocês. Então, já é algo para vocês irem trabalhando em vocês que vai se tornar um só, que o dinheiro vai ser dos dois e ambos os salários, né, para casa, para os sonhos, para a realização de sonhos. E a gente comentou num outro podcast sobre a separação de um valor para cada um. Sim, Por quê? sim. Porque eu tenho algumas necessidades e o Axel também tem. Cortar um cabelo, né? Comprar uma maquiagem, uma roupa. Então, para a gente não ter que ficar tirando o dinheiro que é da casa, ou ficar, vou tirar tal dinheiro para comprar. Não, já separa um valor, ó. Vou separar R$ 500 para você todo mês, R$ 300 para você todo mês, e esse valor que você tem para gastar com você. Né? Fora as coisas de casa, eu lembro que também uma coisa que eu fazia muito era pegar meu dinheiro para comprar as coisas de casa, né? Então, às vezes a gente começou a separar um valor para mim, aí eu falava, nossa, queria tanto comprar uma decoração para casa, aí eu ia lá e pegava meu dinheiro e comprava decoração para casa, e eu ficava sem fazer a unha, porque eu tinha gastado dinheiro com outra coisa, enfim. Nós entendermos que o dinheiro que tira para você é para você, e dentro dos valores demais que sobra, tirar para comprar as coisas para casa, fazer uma separação. Sim. De cada tópico, né? De cada coisa que vai dentro de uma casa, vai dentro de uma estrutura de casamento, e que cada um tem que ter um valor ali separado para aquilo, né? E eu acho que uma das coisas que mais que mais prejudica essa relação é quando existe uma rigidez nessa estrutura, né? Então eu lembro que a gente era muito rígido no começo em relação a algumas coisas, e aí quando quebrava essa rigidez, né, quando quebrava aquele acordo, ou quando aí virava uma confusão, né? Então o que eu estou dizendo a respeito de rigidez, né? A gente, beleza, tem esse valor para separar para cada um tem um valor, mas às vezes as contas da casa, né, começaram a subir, e aí a gente tinha que tirar desse valor que a gente tinha separado para cada um ali. Uhum. E aí, se existia uma rigidez, eu não quero abrir mão e tal, então aí começa a se tornar uma briga, uma confusão, porque a pessoa não entende que, cara, ela faz parte daquela estrutura. Se as contas da casa aumentaram, é porque ela também está consumindo mais, Sim. ela também está fazendo mais. E se a gente não tem de outro lugar para tirar, precisamos tirar desse lugar onde a gente tinha separado para nós. Sim. Então, é necessário que há uma flexibilidade quando a gente está falando de dinheiro, porque pode acontecer coisas que você não estava esperando. Um gás acabar, alguma coisa quebrar, né? E você precisar de um mês ali, você tirar um dinheiro a mais do que já era previsto para casa, para você arcar com isso. E se você não tem outro lugar para fazer, vai ter que tirar nesse lugar onde você tira para você ter seus cuidados pessoais ali naquele mês, naquele momento. E depois as coisas vão voltar ao normal, né? Então,
quando a gente fala de dinheiro, precisa haver uma flexibilidade, porque a rigidez tudo que é rígido quebra, né? Tudo que é rígido, quando é forçado, ele quebra. Então, a rigidez, ele faz com que exista essa quebra, essa ruptura dentro do casamento. E aí, uma coisa que era simples de resolver, se torna uma tempestade, um negócio, e a pessoa, mas você está tirando do meu dinheiro, não sei o quê. E começa a virar aquele bolo, aquele trem esquisito. E a gente não consegue mais controlar essa situação, não consegue mais falar sobre esse assunto, né? Igual a gente começou falando, que é um assunto muito pouco falado dentro do casamento. Então, às vezes, não existe aquele tempo onde os dois sentam só para falar sobre o dinheiro, só para fazer o planejamento do dinheiro que eles recebem. Né? E como a gente está falando aqui de casamento, a gente está falando de prioridades, a gente está falando sobre a raiz de todos os males, a cobiça. Uma coisa que eu entendo, Nai, é que toda vez que a gente prioriza o casamento, ao invés de priorizar o cônjuge, o nosso amor está no dinheiro e não na relação, na pessoa, né? Naquilo que nós estamos construindo. E com tudo isso que a gente viveu e tem vivido, né, nessas novas jornadas, o que você vê sobre isso, assim, sobre essa questão? Eu vejo que muitas pessoas pensam que o dinheiro é uma forma de amar. Como assim? Eu vejo que muitas pessoas às vezes dedicam tanto ao trabalho para trazerem um bom dinheiro para os seus filhos, ou deixarem um bom dinheiro para os seus filhos, ou trazerem um conforto para os seus filhos. Não estou falando que isso é errado. Mas quando isso se sobressai pela sua presença em casa, pelo seu tempo com a sua família, está errado. Quer dizer que você está amando mais o dinheiro do que a sua família, que foi o que você falou. Então, o que nós temos que tomar cuidado nessa questão de entender os limites? A gente está falando muito sobre isso. Todo excesso gera uma falta. Então, se você tem um excesso no seu trabalho para trazer dinheiro para os seus filhos, trazer conforto, ele vai estar sentindo falta da presença. Então, nós temos que tomar cuidado não só com os filhos, gente, como a gente está falando sobre casamento, principalmente para o cônjuge, porque aí às vezes sua esposa vai estar, vou dar o exemplo da esposa, porque geralmente é a esposa, né, que fica em casa cuidando do lar, que é o certo. Então, às vezes a esposa está em casa, cansada, sobrecarregada, né, exausta, porque não tem um apoio do marido emocional, às vezes numa ajuda aqui, outra ali, e está cansada, porque os filhos sentem falta do pai, porque não tem a presença masculina dentro de casa, não tem aquela autoridade masculina, aquela liderança masculina dentro de casa, e aí começa a gerar um déficit, gerar uma falta. E aí quer dizer que o quê? O seu coração está no dinheiro, não no amor pela sua família, e não no seu amor por Deus. Porque quando nós colocamos Deus como prioridade, nós entendemos que a nossa família é uma prioridade e o dinheiro, ele é uma consequência do nosso trabalho. Então, o dinheiro, ele não pode ser o que está no nosso coração, não pode ser o que nos leva a levantar todos os dias. Isso, que traz a motivação. O que traz a motivação. Sua motivação nunca pode ser o dinheiro, né? A gente sempre fala muito que a gente ajuda outras pessoas, tá? A nossa motivação está em ajudar outras pessoas, em ver aquelas pessoas crescendo e evoluindo. Nós levantamos todos os dias, sábado de manhã, e vamos aqui gravar para vocês, onde nós poderíamos estar descansando. Por quê? Porque nós não queremos que outros casais passem pelo que nós passamos. Sim. Que vão casar ou que estão passando. Então, a nossa ideia é o quê? Ajudar outras pessoas, outros casamentos, a não se frustrarem, a não passarem pelo que nós passamos. A não finalizarem, a não se divorciarem por falta, às vezes, de entendimento ou de uma pessoa que viveu aquilo, né? Então, é isso que deve ser sua motivação. A motivação deve ser ajudar outras pessoas a querer ver sua família bem, querer ver sua família ser feliz, e não a querer ter rios de dinheiro que você às vezes não sabe nem onde coloca de tanto dinheiro que tem. Isso não é o objetivo, gente. Não foi para isso que Deus nos colocou aqui nesse mundo. E assim, a gente vê exemplos muito simples disso, muito fáceis disso, né? A gente vê grandes pessoas bem financeiramente aí, com problemas enormes dentro do casamento, dentro da casa, pais que não geram conexão com os filhos, com a esposa, e isso tudo é uma consequência daquilo que você tem falado, né? Tudo que a gente dá atenção por excesso, a gente vai negligenciar alguma área da nossa vida, né? E quando a gente usa a desculpa do dinheiro para trazer conforto, para trazer isso, para trazer aquilo, para falar, eu tô trabalhando mais para a gente poder comer melhor, para a gente comer fazer isso, pra gente
viajar. Só que, tipo assim, não adianta você ter o dinheiro se você não tem as pessoas. Não tem mais a família, né? Então, assim, do que vai adiantar todo o esforço que você fez para levantar aquele recurso se a sua família não veio com você, se a sua família não abraçou essa missão junto com você. Então, uma das coisas que a gente precisa entender, e é o que a gente leu aqui em 1 Timóteo 6,10, é que quando nós cobiçamos, ele se torna uma raiz, né? E aí essa raiz ela vai se alastrando para todas as áreas da nossa vida. Então ele se torna a raiz de todos os males. Então tudo que começa a acontecer de ruim nas outras áreas, existe uma raiz, e essa raiz está ligada à cobiça. E aí nós estamos falando aqui da cobiça financeira, né? Do dinheiro. Porque eu entendo que aquela pessoa que ela casa, ela escolhe uma pessoa para passar o resto da vida, ela faz aquela promessa no altar até que a morte nos separe. Ela tem que entender que aquela pessoa agora se tornou prioridade, que é o que a gente falou no nosso último episódio, né? Como priorizar as pessoas. E quando ela se torna prioridade, nada ao redor faz mais sentido ou tem mais prioridade do que aquela pessoa. Tanto a mulher para com o homem, tanto o homem para com a mulher. Sim. Então, eu não posso usar um argumento de estou trabalhando mais para trazer mais conforto, sendo que eu não consigo estar com ela. Entendeu? Só que eu não consigo prover para ela o emocional. Né? Então, a gente falou isso, né, sobre as obrigações que o homem tem de prover, de provisão. Sim. E a nossa provisão não é só financeira. Né? Nós também precisamos prover segurança, a gente precisa prover confiança, a gente precisa prover as emoções, né? Então a gente tem que blindar a nossa esposa emocionalmente, a gente não pode. Então, quando a gente pensa em prover só o dinheiro, os outros pilares vão ficar em déficit. Mas tem uma coisa também que atrapalha muito nessa conversa, que é a questão dos objetivos da casa. Às vezes a casa tem alguns objetivos, né? O que é os objetivos da casa? Às vezes é comprar um móvel novo, às vezes é comprar um carro, às vezes é comprar uma casa, às vezes é tudo que envolva a casa em si, né? Tudo que envolva ali a estrutura. Às vezes é fazer uma viagem, talvez. E às vezes esses objetivos da casa, eles começam a atrapalhar o relacionamento dos dois. Porque aí entra o que a gente estava falando da rigidez. Então, se torna muito rígido em fazer, cara, a gente precisa fazer isso. E aí não existe uma flexibilidade quando, cara, eu precisava fazer, vou dar um exemplo, né? Às vezes a esposa num mês específico, ela quer fazer algo um pouquinho diferente, um cabelo diferente, uma unha diferente, vai gastar um pouquinho a mais do que ela já tira. E aí, por ter aquele objetivo pré-fixado na casa, né, como de um objetivo de conquista, de comprar, não posso te dar R$100 a mais, não posso te dar R$50 a mais, porque a gente vai sair do nosso objetivo. O que você vê nessa questão quando os objetivos da casa começam a atrapalhar o cônjuge, o relacionamento ali? Isso é algo muito complicado, né? E a gente tem que entender, igual a que você falou, tudo que é inflexível demais, em algum momento ele quebra, né? Porque ele é muito rígido, então não tem uma flexibilidade, né? E às vezes, igual o Axel falou, às vezes uma coisa que a pessoa quer fazer, às vezes nem é para ela, às vezes é para o casal, quer ir passear num lugar diferente, porque tá vendo que você está sobrecarregado. A gente tem um pouco mais de sensibilidade e entender que nem sempre tudo na vida precisa ser né, pontual. Tem muita gente, eu tinha uma amiga que ela era muito assim, ela era muito inflexível financeiramente. Eu lembro que na época eu não era nem convertida, muitos anos atrás. Nossa, muito tempo atrás mesmo. A gente às vezes ia para uma festa, para algum lugar, e aí chegava lá, ela, não vou gastar. Eu sei que ela tinha os objetivos dela, só que às vezes eu vi que ela estava com vontade de consumir alguma coisa ali. Fazer algo diferente. E por conta da rigidez dela, ela falava, não vou e tal. E ela era solteira, não tinha nada, morava com a mãe dela, com as irmãs, então assim, tinha um valor que ela poderia, sabe, tal, mas então, tipo assim, eu vejo que algumas pessoas não entendem que em alguns momentos
na vida, a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas, né? Eu não tô falando que vocês têm que abrir mão do objetivo que vocês colocaram na casa. O objetivo vai acontecer, né? Vai acontecer. Mas talvez naquele mês acontece, vamos supor, o aniversário de casamento de vocês. E aí sua esposa quer fazer alguma coisa especial. Aí você fala, mas a gente não separou um valor, ou vocês separaram um valor, só que aí, tipo, precisa de R$ 100 a mais. Não vou tirar, porque, cara, mas não é uma coisa para ela, não é uma coisa para vocês. Né? E aí uma coisa que era para gerar uma alegria vai gerar uma discussão, uma discórdia. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente leva para o nosso coração e coloca como algo, não tem como mudar. Tipo assim, é isso. Tipo uma lei, né? Uma lei, é uma regra. Porque uma lei, ela não muda. Ela só muda se, né, se tiver votos lá e tal. Gente, dentro de uma casa, a gente tem que ser flexível. Porque as coisas acontecem, as coisas mudam. Hoje a gente pode estar aqui planejando uma coisa e amanhã, infelizmente, pode acontecer uma doença, uma coisa, e aí vai mudar. E aí, se a sua mente não está flexível para essa mudança, você vai sofrer muito mais. Você vai ficar lá murmurando e sofrendo. Ai, nossa, Senhor, mas eu estava planejando isso, mas aconteceu isso. E aí, uma coisa que talvez nem era para ser tão pesada acaba se tornando tão pesada porque você colocou. Se torna um peso. Né? Colocou uma coisa que não tinha necessidade, porque acontece, né? Nossa vida está em constante mudança, nós fazemos planos, mas quem sabe do nosso dia de amanhã é só Deus, quem sabe do nosso daqui a pouco de manhã pertence é só Deus. ao Senhor. Né? Então, o nosso dia só pertence ao Senhor, o nosso dia de amanhã. Então, eu falo que nós precisamos ser um pouco mais flexíveis. Eu não estou falando que nós precisamos abrir mão do que nós colocamos como objetivo. O que foi colocado como objetivo deve ser cumprido, né? A gente está com uma planilha aqui em casa, a gente define os nossos objetivos da planilha e tal, e a gente sempre deixa um dinheiro para a gente sair, um dinheiro para a gente gastar com lazer, né? O dinheiro para a gente gastar um com o outro, mas tem vezes que acontece de, às vezes, faltar o dinheiro. Como a gente trabalha por conta própria, gente, trabalhar por conta própria é você não saber quanto que vai ser seu salário no final do mês. Então, ou você trabalha para ganhar ele ou você não tem. Então, é aquele mês sempre, tipo, incerto. Então, tem meses que nós precisamos abrir, igual o Ax falou, abrir mão do nosso, né? Para poder ajudar dentro da casa, comprar o alimento, porque os dois vão estar consumindo. Essa a gente tem, principalmente a mulher, tem na mente de que porque o marido trabalha, né? E esse dinheiro, às vezes, a maior parte vem do trabalho dele, a gente tem na nossa cabeça, não, ele tá gastando com ele, tá gastando com outra coisa. Não, mas se você for observar, não tem faltado alimento na sua casa, as contas estão em dias. Então, tipo, a maioria das vezes ele nem tá gastando com ele, porque aconteceu muitas vezes com a gente. O Axel, eu sempre tinha um valor, né, pra mim gastar com alguma coisa comigo, e ele tinha um valor dele. E muitas das vezes eu tava observando na planilha que ele não tava tirando dele, só tirava pra cortar o cabelo e só. E não deixava faltar o meu. Mas em alguns momentos que precisava, eu também cedi o meu e tá tudo bem. Porque, gente, acontece. Um casamento, ele vai ser assim. A vida vai ser assim, entre altos e baixos. Um dia vai estar muito bom, outro dia vai ter que abrir mão de alguma coisa. E se não houver essa flexibilidade, esse entendimento, essa consciência, o casamento vai viver em constantes brigas. Porque uma das coisas que mais gera divórcio hoje em dia, não só hoje em dia, mas desde quando eu já ouvi falar, é o dinheiro. Sim. É essa questão do dinheiro. Uma das terceiras maiores causas de divórcio hoje é o dinheiro, né? Olha que tristeza, gente. E às vezes, muitas das vezes, é falta só de sentar e conversar. Falta de comunicação, porque ou a pessoa é rígida demais, ou a pessoa também é relaxada demais, e aí a casa não evolui, né? O povo as pessoas não crescem, vive enrolada, vive tipo assim, é o mesmo carro, ou não tem carro, e aí passa 2 anos, 5 anos, as pessoas não vão crescendo. Não compra nada novo para casa, é a mesma televisão, é o mesmo sofá. A gente tem que entender que o dinheiro, gente, não é uma maldição. Não é ele é um recurso, né? É um recurso e Deus quer que nós sejamos prósperos. Sim. Mas para nós sermos prósperos, o Senhor nos deu o espírito de equilíbrio. E equilíbrio quer dizer o quê? Que nada vai estar maior do que o outro, vai estar em equilíbrio, né? Igual aquela balança da justiça lá, né? Ela tá sempre em equilíbrio. Funciona. Vamos entrar nesse caso aí não, porque deixa pra lá, né? Mas enfim, o Senhor nos deu um espírito de equilíbrio. O equilíbrio quer dizer o quê? Que tudo vai estar andando certo, nunca vai estar um acima do outro. Sim. Então, se nós entendemos isso, funciona dentro de um casamento. Agora, se nós não entendemos, vai viver nessa inconstância, né? Sempre, tipo, ou uma coisa muito extrema e outra lá esquecida.
e nunca vai alcançar um casamento feliz, que é o nosso objetivo aqui do depois do sim, né? Um casamento perfeito nunca vai existir, mas um casamento feliz, ele é possível se você entende cada ponto que precisa ser cuidado no seu casamento. E eu acredito que a primeira coisa que o casal precisa fazer, assim que eles chegarem da lua de mel, né, é desenhar isso, né? Separar as caixas, fazer as caixas. Ó, essa aqui é a caixa da casa, essa aqui é a caixa do pessoal nosso, essa aqui é a caixa dos nossos objetivos, essa aqui é. E aí a gente começar a trabalhar para fazer aquilo ali acontecer, né? Porque eu vejo assim que muitos casais hoje eles têm uma certa dificuldade financeira porque não definiu isso lá atrás, né? Não tinha isso bem definido lá atrás, e hoje as coisas estão tão assim, tão descontroladas, vamos dizer assim, que eles não conseguem mais voltar para este lugar, né, de planejamento. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é sentar e definir, né? Porque quando a gente define as coisas, né, cada coisa no seu lugar ali, se dentro de uma casa é só o homem que trabalha, então olha, eu vou conseguir, né, da nossa estrutura, do nosso salário, deixar isso aqui para você. E a mulher já tem a consciência, beleza, eu tenho esse valor para usar, né? Ou quando os dois que trabalham, então também definir isso. Agora vamos juntar o dinheiro aqui e a gente vai definir o que é para cada qual aqui. Porque senão, às vezes, tem homem sofrendo dentro de casa, né? Porque ele não quer falar que o dinheiro que ele ganha não está sendo suficiente, enquanto a mulher está com o salário dela e gastando só com os prazeres dela. Sim. Né? Comprando coisas, roupas, aí, maquiagem. E, gente, desculpa, pode falar. E tudo que a gente fala aqui é algo que a gente viveu. E isso aconteceu no começo do nosso casamento. O Axel trabalhava e o dinheiro que entrava dentro de casa era só o dele. Tipo assim, isso foi quase durante um ano. E eu sempre rígida, e ele falando, não, meu dinheiro é meu, vou gastar comigo, você é o provedor. Eu usava sempre o provedor, só que eu nunca nem sabia o que era o provedor. Só que, tipo assim, aí, tipo, não existia o entendimento e o pensamento que existe hoje no nosso casamento sobre provisão. Eu jogava isso, ele também não entendia o que era ser um provedor, e aí, tipo, ele adotava isso como uma verdade, e aí, tipo, ele ia seguindo, às vezes, coitado, ali na sobrecarga de ter que gerar aquele dinheiro para poder não faltar dentro de casa. E eu, com meu salário bem luxando lá, gastando com coisa mó aleatória. Assim, eu comprava algumas coisas para casa, sempre comprei, eu sempre gostei, mas às vezes ali dentro daquela estrutura, no momento não era o que precisava, não era a casa, às vezes era uma energia, era uma compra que necessitava, e aí o meu casamento estava se deteriorando, meu marido sempre cansado, sempre exausto, e quando uma pessoa está cansada, exausta, sobrecarregada, ela vai ter uma falta em algum lugar, ela vai ter falta no casamento, ela vai ter falta no relacionamento, ela vai ter falta no ministério. Então, quando nós entendemos, gente, que isso precisa estar alinhado, o nosso casamento caminha de uma forma muito, muito diferente. Sim. Muito... mais saudável, né? Mais saudável, mais leve. fácil, mais leve. E às vezes a gente vai pensar assim, gente, no começo é muito desafiador. E no começo, não vou falar para vocês, não é pesado. É pesado, porque vocês estão alinhando uma coisa, estão falando sobre assuntos desafiadores, difícil de ser falado. Falar sobre finanças não é fácil. O casamento tem conversas que são necessárias, mas que são difíceis. Não é isso que a gente está falando para vocês aqui, que não é difícil, que, nossa, é um mar de rosas, não. No começo, para você adaptar tudo que você tem que fazer de novo, a mudança que você tem que fazer é desafiador. Mas depois que as coisas estão caminhando, isso não é mais um peso, porque você já tem uma facilidade em falar com aquela pessoa. Você sabe que você vai conseguir falar com ela e ela não vai, né, te tratar de uma forma ríspida e falar, nossa, não, porque vocês estão alinhados com se for uma conversa que vem desde o início do relacionamento, é fácil, já se torna natural. Ela não se torna difícil de falar depois, porque já foi algo que veio lá do início. É lógico que depois de 10, 15, 20 anos de casado, é uma conversa mais difícil de ter. Por quê? Porque vocês vêm já há muito tempo com aquele comportamento. E agora nós vamos precisar mudar esse comportamento para a gente deixar esse ambiente mais leve, né? Porque eu vejo assim que todas as vezes que toquem alguns assuntos dentro de casa, foi alguns que a gente já trouxe aqui, se torna pesado, vem um peso, né, sobre aquela casa. E assim, gente, é impossível você ter novos resultados fazendo os mesmos comportamentos.
Então não espere que o seu marido ou sua esposa ela vai mudar o comportamento dela se não há, né, se não há uma conversa sobre isso. Sim. Então o cara ele acha que ele falando assim, nossa, esse mês foi difícil, hein? A mulher vai falar, não, toma aqui tudo que é meu. Nossa, esse mês, Tudo que é meu, foi não, apertadinho meu, esse gente. mês, hein? Mas acho que vai, às vezes, arrumar uma solução mágica ou se posicionar sobre aquilo, sendo que ele não foi aberto sobre aquele assunto. Tipo, me ajuda aqui, que esse mês foi difícil, foi desafiador e tal. Cara, tem que haver essa palavra mágica dentro do casamento. Me ajuda. Me ajuda. De ambas as partes. Cara. E de ambos os lugares, gente. De todas as áreas, cara. De todas as áreas. Seja ela sexual, seja ela financeira, seja ela na criação dos filhos, na comunicação. Cara, tem que haver essa palavra, me ajuda. Não existe essa palavra dentro dos casamentos. Verdade. A pessoa não pede ajuda, elas não falam me ajuda. E eu não sei de onde que as pessoas tiraram que um casamento não é para ser uma ajuda. Eu não sei. As pessoas preferem buscar de fora. Lá no jardim, quando Deus acorda Adão e fala, eu lhe fiz uma auxiliadora. O que é uma auxiliadora? Então, assim, Adão, em todos os momentos dentro do jardim, ele fala, Eva, me ajuda aqui. Eva, me ajuda aqui. Por quê? Porque ela era auxiliadora, cara. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes ele tava colocando o nome no bicho, filho, desse aí. Ô, Eva, me ajuda aqui. O que você acha? Tem cara de quê aquele bicho ali? Entendeu? Então, assim, nós precisamos entender que essa palavra, ela precisa existir dentro do casamento e é uma palavra que a gente não está falando com a frequência que a gente precisava falar. Exatamente. Sabe, às vezes a mulher tá dentro de casa, lavando a louça, o filho tá gritando e tal, e a mulher não fala, me ajuda aqui. Ela não fala, entendeu? Ó, me ajuda aqui, você consegue fazer isso, ou você consegue pegar a criança e tal. Ela espera que, ambas as partes esperam que exista uma proatividade, mas, cara, entende, velho, entende, não existe um curso. De como ser casado. Hoje em dia existe. Não, mas eu falo assim. Vendem, mas eu falo assim, ainda não existe um treinamento. Dentro de cada casamento existe uma forma da pessoa agir. Existe uma forma do casamento andar. Sim. Então, ainda assim que você tenha um curso, uma pessoa que tá lá te auxiliando, te dando dicas, se você não coloca em prática, ou se dentro da rotina de vocês ali não houver uma conversa, ainda assim não vai funcionar. Então, a gente pode estar aqui dando dicas para vocês, né, no YouTube aqui, no podcast, depois do Sim, e vocês não colocarem em prática, e vocês não sentarem para conversar, só ficar assim, é verdade, sei que ela tá falando, sei que ele tá falando, se eu fizesse aqui dentro de casa, mas não chama a esposa para sentar e escutar, ou não chama a esposa para sentar e conversar e falar, hoje eu escutei um podcast assim, acho que se nós colocássemos em prática aqui em casa, talvez mudaria alguma coisa. E, gente, vocês vão ver que conforme vocês vão colocando em prática e fazendo de pouquinho em pouquinho, as coisas vão mudar. Sim, pequenas ações geram grandes mudanças, né? Porque as pequenas ações no dia a dia, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, vai gerar uma grande mudança. Sim. Só que as pessoas elas querem a grande mudança com pequenas ações, só que em um dia. Então, tipo assim, hoje ela muda 1%. E ela quer que amanhã ela já viva um casamento, nossa, perfeito, algo não sei o quê. Cara, isso não vai existir. Um casamento perfeito nunca vai existir, gente. Vocês têm essa ilusão, então, assim, não vai existir. Não então, vai. assim, eu vejo que cada vez mais que a gente tem, principalmente agora que esse universo, né, que a gente está vivendo totalmente digital, a gente está vivendo cada vez mais um lar onde as pessoas elas vivem de formas individuais, e acreditando que ela não tem a obrigação de pedir ajuda pro próximo. Sim. Aí esse cara, ele entra em outros relacionamentos com argumento assim, não, era gastadeira demais, não ajudava em casa, era individualista, não sei o que, egoísta, ela é egoísta e tal. Aí, tipo assim, aí acontece de um momento eles estarem juntos, já divorciados já, e aí aí esse assunto surge. Aí sabe o que acontece? O cara fala, não, mas que você era muito egoísta. Aí ela fala assim, mas você nunca pediu ajuda, você nunca falou. Verdade. Aí os caras veem que separaram. Por causa de uma coisa que era só ter conversado. Era só ter conversado. E a maioria dos... não tô falando generalizando todos, tá? Eu sei que em alguns casos, são casos e casos, mas estou falando da grande maioria. Sim. É por falta de comunicação, gente. Sim, Infelizmente. Porque você vai falar com... Não, tirando os que é crime,
bater, bababá e tal. Tirando os que é crime, o resto é falta de comunicação. Porque você vai parar pra pensar depois, que você vai conversar com alguém, você vai ver que era só você ter falado. É muita coisa que a gente tá falando aqui com vocês, nesses vídeos, e que nós sabemos que atrapalha, porque tudo que nós falamos aqui, trazemos aqui, nós já vivemos, infelizmente. Mas que bom que vivemos, porque tudo que você gera uma dor em você e é curado, gera um testemunho, né? Eu creio que o Senhor tem nos usado aqui para ajudar casais e pessoas que talvez estejam passando por isso, ou pessoas que vão se casar, né? Ou que estão casadas há muito tempo e nunca entenderam o que é o poder de uma comunicação, gente. O poder de uma comunicação. A gente depois vai trazer um vídeo aqui, eu quero trazer um vídeo aqui falando sobre as 3 áreas da comunicação no casamento. A gente faz um episódio. Que são muito importantes. E a comunicação, gente, verbal, ela é a que gera do todo, porque hoje em dia você tem que conversar sobre tudo, né? Sobre tudo, sobre o financeiro, sobre a vida sexual, muito, né, antes de sobre casar, os acordos. Né? Conversamos muito antes de casar e ainda assim tínhamos coisa para resolver durante o nosso casamento. Vivemos 2, 3 anos em muitos perrengues de alto e baixo, escondendo coisas um do outro em relação a financeiro, em relação a algumas coisas que a gente tinha em pecado. E isso também é algo que precisa ser comunicado, precisa ser pedido ajuda, porque eu e o Axel vivíamos em comportamentos de pecado, em promiscuidade, às vezes, não fora do casamento, enfim. Vício, pornografia, masturbação e tal. E a gente vivia dentro desses comportamentos e a gente não falava um com o outro. Só que às vezes a gente chegava em algum lugar, via o outro ali fazendo alguma coisa e às vezes a gente nem tinha capacidade de perguntar: tá tudo bem? Você tá precisando de ajuda? Às vezes a primeira ação que a gente tem é fazer o quê? Julgar a pessoa. Sim. Falar: você tá fazendo isso, meu Deus. Só que aí a gente não entende que o outro não vai pedir ajuda. Por quê? A primeira coisa que você fez antes dele te pedir ajuda foi julgar ele. Sim. Então, nós temos que ter uma sensibilidade de entender que talvez aquela pessoa não tenha força para fazer sozinha. E por natureza a gente se esconde, né? Por natureza a gente se esconde, com medo da reação da outra pessoa. É o comportamento que Adão e Eva teve lá, né? Então, quando eles entram nesse pecado, quando eles cometem o pecado, quando eles comem o fruto, por natureza, né? A primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. Sim. Né? Eu vou compartilhar uma coisa aqui pra gente já ir pro final do vídeo, pra não ficar muito longo. A gente tem se empolgado nas conversas aqui. E antes de eu contar, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Exatamente. Se inscreve no canal. Eu tava olhando lá, 80% das pessoas que assistem o nosso vídeo não é inscrito no canal. O quê? 80%, você acredita? Tô passada, chocada, gente. Nós aqui dando conselhos pra vocês, ajudando vocês a ter um casamento top. E vocês não se inscrevem no canal. Que isso, gente. Ajuda nós. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha. Sabe o que vai acontecer quando você se inscreve no canal? Você vai ser o primeiro a receber o nosso vídeo. Você vai ser edificado, né? Vai ser o primeiro a ser edificado. Falar assim, eu assisti o canal, eu assisti o primeiro a assistir o vídeo depois do sim. E eu e meu esposo que, alinhado um com o outro. Estamos aqui no Papo de Progresso. Papo de Progresso, meu querido. Gente, nós vamos mudar o nome para Papo de Progresso. É um bom nome, hein? E aí, vocês preferem Papo de Progresso ou depois do 5? Escreve aí nos comentários. Mas, gente, para vocês é algo tão simples, mas para nós que estamos aqui gerando conteúdo, é algo que ajuda mesmo o Instagram a divulgar, a entender que vocês gostam desse conteúdo e a entender que outras pessoas também podem ser edificadas. Então, nós temos feito isso aqui todos os sábados, né? Para edificar a vida de vocês e para ajudar. Nós gravamos aí, você recebe na terça. Isso, gente. Desculpe, viu? Na terça-feira que vocês recebem, mas nós gravamos no sábado. É para edificar a vida, porque o Senhor colocou no nosso coração. Então, nós fazemos isso com muito amor, muito carinho, porque nós queremos casamentos e famílias restauradas em nome de Jesus. Então, curte, vai lá naquele negocinho assim, pra cima, tá? Curte lá. Comenta o que vocês querem ver aqui. Comenta se prefere o nome Papo de Progresso ou depois do sim. Vai dando ideia, viu? Comenta, vamos deixar no ar aqui, vamos deixar. Comenta aí, compartilha com aquele casal que você fala assim, vou jogar uma indireta pra esses irmãos que está meio assim, meio xoxo, capenga mango. Bandido. Só receba. Não, escorregou o dedo aqui, foi sem querer, mas assiste aí, então, enfim. E se inscreve, gente, se inscreve pra você falar assim, eu faço parte daquele podcast top do Depois do Sim, e você também tem que fazer parte.
Então é isso, eu queria falar isso pra vocês. E agora eu vou contar aqui o que eu tenho pra compartilhe. Eu lembro que depois de uns 2, 3 anos do nosso casamento, eu já tinha falado pro Axel de um problema que eu tinha, que foi muito difícil me abrir com ele, que era onde eu tava com dívidas muito acumuladas em cartão de crédito e muita coisa. Acho que a gente tinha uns 2 anos de casado. Eu lembro que a gente saiu pra comemorar uma vitória minha, que eu jogava vôlei na época, eu ganhei lá, acho que em primeiro lugar, a gente saiu pra comemorar. E, cara, aquilo tava me sufocando, aquilo... Sabe quando tá alguma coisa que entalada em você não aguenta mais guardar aquilo, cara? Eu falei, cara, por mais difícil que seja, eu lembro que eu tinha conversado com a Ildes. Eu tinha feito uma live com a Ildes um tempo atrás, umas semanas atrás, e eu conversei com ela sobre esse problema que eu tava passando. Fui pedir ajuda pra alguém, gente, que entendia do assunto, que tinha feito uma live com meu esposo falando sobre esse assunto, e o Senhor na live me incomodou sobre o que eu estava vivendo escondido do meu marido, porque isso é omissão. Sim, sim. Né? Então, eu estava vivendo uma mentira dentro do meu casamento. E aí eu conversei com ela, falei da minha história, ela falou, vai ser difícil, não vai ser fácil. Eu lembro que a gente tinha conversado poucas vezes sobre financeiro, eu e o Axel. Então, eu falava, nossa, além de ser difícil de eu falar pra ele que eu tô vivendo isso, ainda vai ser difícil de falar sobre um assunto que quase não é falado no nosso casamento. E ela falou, vai ser difícil, vai ser desafiador, mas fala, porque se você não falar, isso vai te consumir, você não vai conseguir sair disso e tal. E eu lembro que eu peguei e falei com o Axel, me abri com ele. E ele foi muito, muito sábio. Ele foi um homem sábio, um homem realmente que me liderou naquele momento, que me guiou. E se eu não tivesse, gente, pedido ajuda pro Axel naquela época, talvez nós não estaríamos juntos hoje. Só que eu não fui sábia, porque passou um tempo eu cometi o mesmo erro de novo. E aí, pra virar pro Axel e falar pra ele que eu... na verdade, eu lembro que aconteceu um negócio do cartão, que aí cobrou um negócio no cartão, ele perguntou pra mim se tinha sido eu. Eu falei que não. Estava no carro com pessoa lá, eu falei que não. Só que tinha sido. E aí depois, a gente estava numa administração onde a gente trabalhava e o Senhor começou a incomodar meu coração novamente para que eu falasse e me abrisse em relação a isso, cara. E aí foi mais difícil ainda, porque eu cometi o mesmo erro pela segunda vez, velho. Nossa, e foi muito desafiador. E aí a gente teve uma conversa que a gente nunca tinha tido na nossa vida. A gente realmente foi sincero um com o outro. Porque eu lembro também que eu deixei ele numa sinuca de bico na primeira vez, que eu conversei com ele num restaurante. Nem tinha muito o que fazer. Não tinha como, né? Tinha que ser compreensível. Ser um homem culto, gratiluz. Né? Namastê, peixeirinho. Namastê não, gratiluz. E aí eu lembro que na segunda vez a gente tava num quarto, né? Naquela época a gente tava morando naquele quarto, né? A gente morou durante 3 meses praticamente dentro de um quarto, gente. Depois a gente conta pra vocês essa história aí. É um outro podcast, falar sobre a nossa história de vida, né? Sim, contar pra vocês. Um pouquinho do nosso. E aí eu lembro que eu realmente me abri ali com ele. E aí eu lembro que ele falou assim, não, mas eu não vou falar agora pra você, outra hora a gente conversa. Eu falei, não, cara, eu tô me abrindo aqui, agora é a hora. E aí foi uma conversa de quase 2 horas, muito choro, muito catarro escorrendo. Meu Deus, minha cabeça depois estava explodindo de tanto que eu chorei. Mas foi uma conversa necessária, onde o nosso casamento virou uma chave. Para entender que não tinha como mais andar sozinha. E até aquele momento eu ainda estava andando sozinha. Mesmo a gente tendo conversado, alinhado, ainda assim eu estava andando sozinha. Eu lembro que depois desse dia, falar sobre o financeiro um com o outro foi muito mais fácil. Por quê? Porque nós estávamos totalmente abertos um com o outro. Despidos, né? Totalmente despidos. Quando você for conversar com seu esposo, gente, quando a gente fala despido, não é você estar despido de roupa, mas despido de toda a vergonha, de todo... Tipo assim, põe tudo pra de fora todo medo, porque se seu parceiro, que você escolheu passar o resto da sua vida, não é compreensível pra entender e não vai te ajudar no que você está pedindo pra ele ajuda, gente, aí já tem que entrar num outro viés de conversa, porque alguma coisa está errada e desalinhada. Porque, tipo assim, não tem como se depositar mais confiança do que na pessoa que você escolheu passar o resto da sua vida, cara. Então, exatamente. Tipo assim, essa pessoa que você escolheu é a pessoa que você tem que depositar mais confiança. Sim. Se você vive dentro de uma casa com alguém que você não confia, cara, você tá vivendo com quem? Seu inimigo? Aí você escolheu. Aí você tá errada de não ter entendido ainda o que é um casamento. Então, tipo assim, mano, não tem casamento como. É uma parceria, gente. É uma parceria que você escolheu pra sua vida. E é aquela pessoa que é seu cúmplice, mano, pra todas as coisas. Exatamente. Não tem como você ser mais. Ter mais confiança num amigo, num pastor,
nos seus pais do que na pessoa que você passa todos os dias dentro da mesma casa, dorme na mesma cama, tem relações íntimas com aquela pessoa e não ter confiança nela. Alguma coisa tá errada, gente, não é impossível isso. Pra mim, a pessoa que eu tenho de confiança é o Axel, filho. Quando eu tô triste, quando eu tô feliz, quando eu tô irritada, quem sofre as consequências e recebe os benefícios é o Axel. Por quê? Porque ele é meu parceiro de vida. Eu escolhi ele, eu fiz essa aliança, eu escolhi fazer com ele, perante a Cristo. Então, não tem outra pessoa. Então, quando eu conto esse testemunho para vocês, é de vocês entenderem o quanto vocês estarem dispostos a se abrirem e de confiarem naquela pessoa, aquela pessoa vai retribuir. Porque hoje em dia, o Axel às vezes fica meio assim e tal, mas eu sinto quando ele tá chateado ou meio, né, às vezes ele não quer passar para mim a angústia que tá passando em relação ao financeiro, mas eu tenho essa liberdade de chegar nele e falar, amor, no que eu posso te ajudar? Às vezes eu tenho essa sensibilidade de ver que ele não tá bem, não tá legal, ou ele comenta uma coisa ali, outra aqui, e eu já fico atenta e observo e falo, amor, e aí, o que a gente pode fazer? Qual que é o próximo passo? E, gente, sentem para alinhar. Fechou o mês, ó. Esse mês a gente conseguiu manter aqui, aí esse mês a gente excedeu um pouquinho, o que a gente pode diminuir? Tenha uma planilha. Hoje em dia tem planilhas gratuitas aí de diversas formas, ou planilhas pagas aí de 15, 10 reais, que valem o investimento. Então vão lá, alinhem, sentem, conversem, tira um tempo só para aquilo, gente. Como um tempo que o casal vai ter de reunião, de alinhamento mensal. Qual que são os objetivos desse mês? O que você quer fazer? Tem uma coisa diferente que você quer fazer? Vamos organizar então pra gente conquistar isso aqui. E se alinhem. O casamento é alinhamento. O financeiro é vocês sentarem e conversarem. Então separem ali tudo que vocês querem alcançar como objetivo. O que é fixo. Na planilha geralmente já tem tudo isso. Então, busquem uma coisa, um primeiro passo. Sentem e alinhem as expectativas de cada um. Sentem e alinhem como está o financeiro de cada um. Sim. E eu conto isso aqui para vocês. Hoje em dia não me dói mais, é algo tranquilo, mas para mostrar para vocês o quanto aquela pessoa que está ao seu lado é para te ajudar, é para te auxiliar. Ela tem, assim, ela pode te ajudar. E eu vou até um pouco mais além. Ela é obrigada a te ajudar. Ela é obrigada. Ela é obrigada a te só. ajudar. Tem nem escolha mais. Porque agora vocês são uma só carne, entendeu? Se você não estiver bem, eu não vou estar bem. Cara, não existe. Às vezes a gente ouve isso, né? Que minha esposa tem alguns problemas. Que meu marido, ele tem um problema. Mano, se ele não está bem, se ela não está bem, não tem como você tá também não vai. O casamento de vocês não vai estar bem, gente. Então, tipo assim, você casou, ela deve algumas coisas aí. Cara, como assim ela deve? A conta é sua também, meu irmão. É vocês dois que devem. Exatamente. Ele é atrapalhado com dinheiro. Ele não... Mano, gente, vocês isso dois, que a gente tá falando não é pra dar uma liberdade de você ir lá gastar rios de dinheiro e nem jogar assim, na cara um do outro. Falar assim, agora você é obrigado a me ajudar porque você é um comigo. Não, é se você tem um problema, igual no meu caso, eu não sabia como controlar, eu não sabia como... Eu fui me enfiando dentro de uma coisa que outra foi levando a outra e eu não sabia de como sair daquilo ali mais. Então, eu me perdi em algo que eu comecei, que parecia estar tudo bem, tá no controle, mas aí começou a descontrolar. Então, por isso que hoje em dia nós temos uma planilha que nós nos alinhamos, e aí eu tenho a minha planilha individual, que é do valor que é separado para mim, né? Que é separado para cada um de nós como indivíduo, porque nós temos as nossas necessidades. Sim. Mas como um casal, como casa, como casamento, como sonhos, nós somos um. E o objetivo é único, né? Sim. Assim, eu tenho os meus sonhos, mas meus sonhos hoje em dia são poucos individuais. Eu tenho muito sonho com o Axel, porque tudo que eu quero fazer, que eu quero conhecer, que eu quero conquistar, geralmente é com ele. Sim. Eu vejo, às vezes, algumas mulheres falando assim, nossa, eu fui pra... eu vejo alguns reels, né? Tudo que uma mulher... 20 coisas que uma mulher deve fazer sozinha. Cara, já me dá surto, já. Se eu fui tomar café sozinha, como uma experiência, porque eu sempre tive dificuldade, eu não tô falando que você não tem que ter suas partes individuais, tem que ter. Mas eu vejo dificuldade. Eu prefiro fazer as coisas quando o Axel tá comigo. Eu prefiro, por quê? Porque eu compartilho com ele, a gente troca ideia, a gente traz lembranças boas. São experiências. Então, algumas coisas eu nunca vou fazer sem o Axel, gente. Igual conhecer um restaurante novo, eu gosto de conhecer com ele, pra gente lembrar aquilo ser uma lembrança de um lugar novo que a gente conheceu junto. Mas algumas coisas que são masculinas e outras coisas que são femininas, que é uma coisa que a gente pode trazer pra falar aqui também. Sim. Né? E, cara, é show. Eu quero que ele tenha amigos, eu quero que ele vá jogar futebol, da mesma forma que eu quero, às vezes, sair com uma amiga pra tomar um café e tá tudo bem. Né? Mas algumas coisas eu quero fazer com ele. Por quê? Porque ele é meu parceiro de vida. Foi ele que eu escolhi para poder ter boas lembranças, boas memórias e realizar meus sonhos. Faz sentido a pessoa querer viver experiências, vamos dizer,
memórias afetivas sozinha, Sozinho, né? é. Ou com amigas, ou com amigos. Não faz Não, sentido não isso, faz, né? não faz. Da mesma forma que agora vocês se tornaram um, e agora vocês têm um relacionamento, ele ou ela é muito mais importante do que qualquer coisa que você tenha construído antes disso. Exatamente. Amigos, familiares, não importa. Falamos sobre isso no podcast anterior. No episódio passado, não importa. Clica no card, no link, em algum lugar, vai estar na aqui. Descrição. Meu editor que eu contratei vai deixar para vocês. Na descrição e tudo que você quiser. Ele chama Eduardo Axel. Então, não tem como, cara, a gente achar que uma terceira pessoa vai nos ajudar a resolver um problema que vocês que tem. A única terceira pessoa que pode ter no casamento de vocês é o Espírito Santo, gente. O resto, meu irmão. Ele é o que vai dar a força e fortalecer vocês, mas fora isso, não traga ninguém para dentro do casamento de vocês. Para resolver na área das finanças. Principalmente na área das finanças, gente. Financeiro, ninguém deve saber quanto que você ganha, quanto que você tem, quanto que você gasta. Se é você e seu marido, você e sua esposa, só. E Deus, porque ele vê tudo. Mas só. Fora isso, ninguém deve saber quanto que você ganha, ninguém deve saber quanto que você gasta. Isso é algo que diz respeito somente a vocês dois. E é isso. Acho que esse podcast já ficou Eu acho que deu para eles entenderem. Né? Se não deu, aí... 2 Timóteo... 1 Timóteo 6:10. Se não deu, gente, faz um jejum, oração. Como diz na Bíblia, essa casta só quebra com jejum e oração. Cobiça é o dinheiro e a raiz de todos os males. Exatamente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Como eu já falei no começo, né? Falei no meio do vídeo. Curte, comente, compartilhe. Se inscreva no canal. Aí. Não sai daqui sem curtir, fazer todos esses passos. É uma tarefa que eu deixo pra vocês aqui. Além da tarefa de você sentar com seu esposo e resolver sua vida financeira. Se tiver aí andando assim... Tenha uma reunião mensal todos os meses. Falem sobre isso, por mais que seja difícil, porque é necessário. E aí, além disso, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. No canal no canal. Se inscreve aí. E eu espero vocês no próximo vídeo. Se inscreve no casal, amor. Se inscreve no casal. Axel e Nai. E falar em se inscreve no casal Axel e Nai, vamos ter canais separados também, gente. Então se inscreve lá no Fala Nai, se inscreve lá no Axel Eduardo. É um nome meio difícil de ter vários, né? Mas, enfim. Eu sou único, especial. Exclusivo esse menino, né? Nossa, moldadas a mão. Mas mão aqui de também, aqui dentro do canal Depois do Sim, a gente vai ter os conteúdos, né? Vai ter os conteúdos pro homem e pra mulher, individual. E também, gente, se inscreve no Instagram. A gente fez um Instagram pro Depois do Sim. Se inscreve lá, vai ter bastante... seguir. Seguir. Ai, gente, muita coisa, enfim. Devia ser blogueira. @ Depois do Sim oficial no Instagram. O meu editor vai deixar aí pra vocês. Muito trabalho esse editor, que ele trabalha. Tô brincando. Mas é aí, gente. Falei demais, misericórdia. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Não existe casamento perfeito. Existe casamento feliz. Um bordão, rapaz, aqui, ó. Bacana demais. Tchau, gente. Tchau, beijo. tchau.